Então, o nosso tema hoje, dissolução da sociedade conjugal e dissolução do vínculo conjugal. E tratamos, portanto, de divórcio. O primeiro aspecto que temos que abordar é a diferença da dissolução da sociedade conjugal para a dissolução do vínculo conjugal. O que diferencia a sociedade conjugal do vínculo conjugal? A sociedade conjugal, a gente pode dizer que a dissolução dela nada mais é do que a dissolução dos direitos e deveres entre os cônjuges. Enquanto que a dissolução do vínculo conjugal é a dissolução do próprio casamento. Então, quando a gente fala vínculo conjugal, a gente está falando aqui, do casamento. E a dissolução da sociedade conjugal, dissolução dos direitos e deveres. Só que quando a gente faz a listinha das hipóteses de dissolução da sociedade conjugal e do vínculo conjugal, a gente percebe que só existe uma única diferença, que é a separação judicial e a separação extrajudicial, a gente poderia incluir aqui também. A morte dissolve tanto os direitos e deveres, quanto a morte dissolve o próprio casamento. Nulidade e anulação também, olha aqui, casamento nulo e casamento anulável, também dissolve a sociedade conjugal e também dissolve o casamento, olha aqui, O casamento e a sociedade conjugal são dissolvidas tanto pela anulação quanto pela nulidade. A anulação e a nulidade estão nas duas listas também. Além da morte, o divórcio. Olha aqui, o divórcio aqui e o divórcio aqui. O divórcio dissolve os direitos e deveres, ou seja, a sociedade conjugal? Sim. Claro que o divórcio você não tem mais dever de fidelidade com a ex-esposa. E o divórcio também termina com o próprio casamento, tanto que a pessoa pode casar de novo. De modo que, se a gente comparar as duas listas de dissolução da sociedade conjugal e dissolução do vínculo conjugal, a única diferença acaba sendo mesmo a separação judicial, e aí a gente inclui a separação extrajudicial. A separação judicial, olha aqui, separação judicial, ela está na lista da dissolução da sociedade conjugal apenas. Aqui, sociedade conjugal. Ela dissolve os direitos e deveres, mas ela não dissolve o casamento. Tanto que uma pessoa que está separada judicialmente, olha aqui como é diferente. Ela não dissolve o casamento. Uma pessoa que está separada judicialmente ou extrajudicialmente não pode casar de novo, porque antes de casar tem que se divorciar. Então, nessas duas listas, dissolução da sociedade conjugal, que é a dissolução dos direitos e deveres, e a dissolução do casamento, a dissolução do vínculo conjugal, que é a dissolução do próprio casamento, é a extinção do casamento, morte, divórcio, nulidade e anulação figuram nas duas listas. A única que figura só na lista da dissolução da sociedade conjugal é a separação judicial e também a separação extrajudicial, feita no tabelionato de notas. Mas se nós fizermos uma pergunta, como é comum cair em concursos de ordem, qual que são as hipóteses de dissolução do casamento válido? Olha, essa pergunta, ela está, na verdade, já incluindo dentro dela que o casamento é válido. Ela não está perguntando se o casamento é válido ou não. Já é dado do problema que o casamento é válido. Consequentemente, se o casamento é válido, ele não é nem nulo nem anulável. Então, não é hipótese, as hipóteses de nulidade e anulação estão fora. Né? Por que estão fora? Porque se o casamento é válido, ele não é nem nulo nem anulável. E a gente está falando em dissolução do casamento. A gente tem que pegar a lista de dissolução do casamento. Nós não vamos pegar a lista da dissolução da sociedade conjugal. O que sobra, então, na lista da dissolução do casamento? Quando a gente pergunta assim, quais as hipóteses de dissolução do casamento válido? Só sobra morte e divórcio. Só morte e divórcio. Então, quando a gente percebe aqui, que alguém pergunta as hipóteses de dissolução
do casamento que foi contraído validamente, um casamento contraído dentro da lei só vai se dissolver ou pela morte de um dos cônjuges ou pelo divórcio desse casal. Pelo divórcio desse casal. E passamos a aprofundar, então, nessa matéria de divórcio, então. Mas antes da gente falar da matéria da dissolução, da sociedade conjugal e do vínculo conjugal, nós temos que fazer a seguinte pergunta. Existe ainda separação judicial e extrajudicial? Não é pacífico. Nem na doutrina, nem na jurisprudência. Eu coloquei aqui um levantamento que eu fiz na doutrina, na jurisprudência também, sobre a extinção da separação, seja a separação judicial, seja a separação extrajudicial. A gente percebe que há uma tendência dos civilistas, né, dos autores de direito civil, concluir que não existe mais separação, nem judicial, nem extrajudicial. Essa posição adotada firmemente, por exemplo, pelos autores que são vinculados ao IBDFAM, Instituto Brasileiro de Direito de Família, que é um instituto muito forte no Brasil inteiro, de discussão sobre o direito de família e direito das sucessões. Há uma tendência, entretanto, dos processualistas, né, os autores de processo civil, de concluir pela manutenção da separação judicial e da separação extrajudicial. Então, não é pacífico, nem na doutrina, nem na jurisprudência. Mas aqui em direito civil, minha matéria é direito civil, então vou puxar a sardinha aqui para os autores de direito civil, digamos assim, a gente percebe que defendem a extinção da separação. Olha lá quantos autores. Flávio Tartucci, Zeno Veloso, Pablo Stosi, Rodolfo Pamplona Filho, Rodrigo da Cunha Pereira, Alves Vilas Azevedo, Cristiano Chaves, que escreve com Nelson Rosenvaldo, Luiz Edson Fachin, Paulo Luiz Neto Lobo, Maria Berenice Dias, Daniel Amorim Assunção Neves, inclusive posição do STJ. Mas há entendimento contra, há entendimento pela manutenção da separação judicial e extrajudicial, inclusive com diversos julgados do Egrégio Superior do Tribunal de Justiça, inclusive com decisão recente, de 2017, por exemplo, nesse sentido de que a separação é possível de ser decretada, seja judicial, seja extrajudicial, não havendo a obrigatoriedade de ir diretamente para o divórcio. Mas a gente percebe aí que, dentre os civilistas, há uma forte tendência de se defender que não existe mais separação, nem judicial, nem extrajudicial. O casal pode entrar direto com o divórcio. Isso daí ninguém discute, que o casal pode entrar direto com o divórcio, mas nem existiria separação, ou seja, seria caso de indeferimento do inicial, se for ajuizado, por exemplo, uma ação de separação judicial. Mas não é passivo. Dependendo da vara, dependendo do juiz, do entendimento do magistrado, vai se entender pela possibilidade ou não, né, do indeferimento da inicial ou da determinação da citação numa ação de separação judicial. Na prática, se você me perguntar, Cristiano, mas na prática tem ação de separação? Poucas, raríssimas. Normalmente o casal já entra com ação de divórcio. E uma outra questão importantíssima de ordem prática. Na prática, na doutrina, na teoria e também na prática, nas duas juntas, existe a obrigatoriedade de entrar com ação de separação antes do ajuizamento da ação de divórcio? Não. Aí nós podemos dizer com tranquilidade, mesmo aqueles doutrinadores que entendem, digamos assim, mesmo que a jurisprudência entenda que ainda existe a separação judicial ou extrajudicial, acabam por concluir que ela não é obrigatória de ser manejada, ou seja, de ser ajuizada, de ser utilizada antes da ação de divórcio. De modo que podemos dizer que está tranquilo o entendimento, inclusive da jurisprudência, de que se o casal quiser entrar diretamente com a ação de divórcio, ela entra com a ação de divórcio e a separação não precisa ser ajuizada nem judicialmente, nem precisa ser feita lá no tabelionato de notas, a separação extrajudicial. Tá? Isso está tranquilo hoje na jurisprudência. Outra questão que aflige aí a doutrina e a jurisprudência é a eventual extinção dos prazos. O Código Civil, quando entrou em vigor, ele trouxe uma série de prazos para ajuizamento da ação de divórcio, para ajuizamento da ação de separação, para ajuizamento da ação de conversão da separação e divórcio. E hoje a doutrina e a jurisprudência são pacíficas, tranquilas,
de que não mais existe prazo para ajuizamento da ação de divórcio, mesmo nas ações de separação, para aqueles doutrinadores, para a jurisprudência, que entende que a ação de separação ainda existe, também acabam por concluir que não existem mais prazos. Tudo isso decorreu da emenda constitucional 66 de 2010. Lá em 2010, a Constituição foi alterada pela emenda constitucional 66 de 2010, em que se alterou uma expressão, né, uma frase, digamos assim, da Constituição Federal, dizendo que o casamento se dissolve pela separação e pelo divórcio. E se tirou a palavrinha separação. Por conta dessa alteração, feita pela emenda 66 lá em 2010, é que se criou essa discussão da doutrina da jurisprudência pela manutenção ou não da separação. Os processualistas, como falei agora há pouco, eles mantêm o entendimento de que a separação existe porque o novo Código de Processo Civil prevê a separação. Esse é o argumento usado especialmente pelos processualistas. Uma vez que o Código de Processo Civil, claro que ele não pode mudar a Constituição, por ser lei infraconstitucional, mas como o Código de Processo Civil, no atual, entrou em vigor após a Constituição Federal, ele veio para, dizem os processualistas, para regulamentar a Constituição Federal. Ora, se ele veio para regulamentar a Constituição Federal e traz a separação, então é porque a separação não foi extinta pela emenda constitucional. Esse é o raciocínio daqueles que defendem a manutenção da separação judicial e extrajudicial. Em todo caso, independentemente daqueles que defendem a manutenção ou defendem a extinção de separação judicial ou extrajudicial, defendem a manutenção ou a extinção, todos concluem que não mais existe qualquer prazo, para ajuizamento, seja de divórcio, seja de separação, não existe qualquer prazo. A pessoa casou hoje, quer entrar amanhã com o divórcio? Pode. Casou hoje, quer entrar amanhã com a separação judicial, para aqueles que defendem que a separação ainda existe? Pode também, isso também está pacificado pela doutrina, pela jurisprudência. O que pode ser alegado em contestação numa ação de divórcio para se evitar o divórcio? E a resposta é nada. Nada pode ser utilizado para se evitar o divórcio. E por que não? Porque é um direito potestativo. Um direito potestativo. O que é potestativo? Potestativo vem de poder, é um direito-poder. É um direito e é também poder do casal, ou da pessoa, do cônjuge se divorciar. Ninguém é obrigado a ficar casado. Ora, se ninguém é obrigado a ficar casado, é um direito da pessoa se divorciar. Então, um direito potestativo, um poder de direito, um direito-poder, é ao mesmo tempo um direito, mas é um poder da pessoa. Né? Quem explica muito bem isso é o Pablo Stoso Gagliano, num livro chamado O Novo Divórcio, um ótimo livro aí especificamente sobre o divórcio, com essa nova roupagem depois da emenda constitucional 66 de 2010. Tá? Então, hoje o entendimento é tranquilo da doutrina, tranquilo da jurisprudência, de que é um direito de qualquer cônjuge e nada do que se alegue em contestação vai evitar a decretação do divórcio. Ninguém é obrigado a ficar casado. Esse é o entendimento hoje da doutrina e da jurisprudência. Ninguém é obrigado a permanecer num casamento falido, um casamento que não deu certo, contra a vontade. Quais as espécies de divórcio? O divórcio hoje tem apenas duas espécies, o divórcio judicial e o divórcio extrajudicial. O divórcio extrajudicial, ele é sempre consensual. Se você vai fazer o divórcio lá no tabelionato de notas, tem que haver acordo. Não tem acordo, não dá para fazer divórcio lá no tabelionato de notas. Então, lá no tabelionato de notas, o divórcio é sempre consensual. Que é melhor, não é que eu estou aqui defendendo o tabelionato de notas, não, mas a verdade é que o melhor mesmo é entrar em acordo. E aí vai no tabelionato de notas, não precisa ir ao judiciário, desafoga o judiciário, é mais rápido, é mais fácil. O pessoal do tabelionato de notas está acostumado a fazer divórcio, todos os dias eles fazem divórcio extrajudicial, fazem isso com o pé nas costas, então é mais fácil, é mais rápido, no meu modo de ver, um aspecto prático aí, a sugestão é bem mais tranquilo se fazer lá no tabelionato de notas o divórcio. Mas não deu acordo, não tem jeito. Aí tem que se fazer de forma litigiosa e perante o poder judiciário. Mas mesmo assim,
Se o casal quiser fazer de forma consensual no judiciário, também é possível. Ninguém é obrigado a fazer o divórcio lá no tabelionato de notas, de forma extrajudicial. É um direito do casal fazer e pedir a homologação do Poder Judiciário do divórcio. Então, ninguém é obrigado a fazer no tabelionato de notas, apesar de eu, pessoalmente, entender que, na prática, além de acabar por desafogar o judiciário, é mais fácil lá fazer, mais rápido, e é muito bem feito nos tabelionatos de notas pelo Brasil. Mas, não havendo acordo, obrigatoriamente, de forma litigiosa, tem que ser feita judicialmente, o juiz que vai decidir, já que não houve acordo. Culpa no divórcio. O que aconteceu com a culpa no divórcio? 3 posições da doutrina sobre a culpa no divórcio. Impossibilidade total de discussão da culpa no casamento. Nem para efeito de alimentos, por exemplo, Paulo Luiz Neto Lobo, Rodrigo da Cunha Pereira, Maria Berenice Dias, Wolf Madalena, nesse sentido. Admite-se a discussão da culpa, mas em ação autônoma para as questões de alimentos e responsabilidade civil, José Fernando Simão, Cristiano Chaves, Nelson Rosenbach, nesse sentido. E é possível a discussão da culpa na ação de divórcio, na questão, apenas para as questões de alimentos, ser definida a própria demanda ou vai ser discutida em ação autônoma, Flávio Tartucci e Álvaro Vilaça de Azevedo. O que, em resumo, a gente pode extrair daqui? A maior parte da doutrina admite a discussão da culpa para as questões de alimentos, e mesmo boa parte da jurisprudência aí para as questões de responsabilidade civil. Então, a jurisprudência tem entendido que para as questões de alimentos e indenização, cabe discutir a culpa, e aí você discute isso em ação autônoma. Agora, o entendimento da doutrina é que, tirando a questão de alimentos, tirando a questão da responsabilidade civil, tirando a questão de alimentos, a questão da responsabilidade civil, para o divórcio, apenas para o divórcio, você pode perceber que todos os doutrinadores entendem que não existe. Mesmo nessa primeira lista, não existe discussão da culpa para o divórcio. Nessa segunda posição, esses autores, Cristiano, Nelson Zevar, José Fernando Divon, também não tem discussão da culpa por divórcio. E nessa terceira lista, Flávio Tartucci e Álvaro, também não tem discussão da culpa por divórcio. Então, a discussão da culpa, ela fica restrita à questão de alimentos e responsabilidade civil. Se pode ou não discutir a culpa para alimentos ou responsabilidade civil. Mas, para o divórcio, vai tranquilo. Não tem discussão da culpa para a doutrina, para a jurisprudência, está pacificado. Para o divórcio, não tem discussão da culpa. Não tem que ficar lavando roupa suja para se decretar divórcio. É um direito potestativo, como eu acabei de falar. Não se discute culpa para a decretação do divórcio. Essa discussão e essa divergência da doutrina está restrita à questão de alimentos, responsabilidade civil, mas não apenas para o divórcio. Se for ajuizada uma ação só de divórcio, ponto final, doutrina pacífica, jurisprudência tranquila, pacífica, não tem que discutir culpa. Partilha de bens. O divórcio pode ser concedido sem que haja partilha de bens, sem qualquer problema. O que é importante destacar nesse momento, inclusive súmula 197 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, é que se o casal resolver discutir a partilha depois, posteriormente, sem qualquer problema. Mas para isso, deve arrolar os bens. Bom, esses são os bens, tá? São os bens do casal, e esses bens serão, essa partilha de bens será discutida em momento posterior. Então, perfeitamente possível a decretação do divórcio sem a partilha de bens, deixando essa partilha para um momento posterior, mas para isso, o casal deve arrolar os bens. Esses são os bens do casal, não houve acordo em relação à partilha de bens, mas houve acordo nos outros aspectos, e eles fazem, por exemplo, o acordo sobre a decretação do divórcio, questão do nome, alimentos, e aí, mesmo a questão de guarda de filhos e visitação dos filhos, e deixa a partilha de bens para um momento posterior. A separação de fato. A separação de fato termina com o regime de bens. Isso é um importante aspecto, porque
a separação de fato, para boa parte da doutrina, ela vai terminar sim com o regime de bens. Flávio Tartucci, Maria Berenice Dias, Rodrigo da Cunha Pereira, aplicando então o princípio do afastamento do enriquecimento sem causa. Não tem razão uma separação de fato. Não tem mais contato, o casal que não convivem mais, não tem convivência, cada um numa casa, ou mesmo dentro da casa, mas que haja prova da separação de fato, jurisprudência tranquila, que a separação de fato pode ocorrer dentro de uma casa, especialmente as famílias que não têm uma condição financeira de um dos cônjuges sair da casa. Tá? Nesse sentido, inclusive, vários julgados, inclusive do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, determinando que a separação, de fato, termina com o regime de bens. Consequentemente, provada a data da separação, de fato, o que o cônjuge varão, né, o homem comprar, é só dele, o que o cônjuge, a cônjuge varoa comprar, também chamado de cônjuge virago comprar, as duas expressões estão corretas, usadas pela doutrina, cônjuge varoa e cônjuge virago, que é a mulher comprar, é só dela. Então, esse é o entendimento da doutrina e da jurisprudência, mas não é pacífico. Nós temos entendimentos da doutrina e também da jurisprudência no sentido contrário, de que apenas o término de fato, sem cautelar decisão judicial, em cautelar de separação de corpos ou outra manifestação judicial, não vai terminar com o regime de bens. Então, apesar de não estar pacificado esse entendimento, boa parte da doutrina e da jurisprudência, posição majoritária, diria eu, da doutrina e da jurisprudência, de que a separação de fato termina, assim, com o regime de bens, apesar de não ser pacífico. O nome. No momento da decretação do divórcio, como que fica a questão do nome? Essa é um tema que já teve mudança de entendimento ao longo do tempo. Né? No passado, o entendimento é de que tinha que discutir a culpa, tal, para ver se vai se ficar com o sobrenome de casado ou não, tal, mas isso ficou para o passado. Hoje, o entendimento é que não se discute a culpa para a manutenção do nome de casado, especialmente do sobrenome, né, do patronímico familiar. Lembrando que o nome é dividido em duas partes. O prenome, que é a parte inicial, e o patronímico familiar, também chamado de sobrenome. Então, por exemplo, no meu caso, meu prenome é Cristiano. Meu sobrenome, o meu patronímico familiar, é Pereira Moraes Garcia. Então, a gente, quando é casa, é possível mudar o sobrenome, não o prenome, né? A gente fala nome porque o nome é composto dessas duas partes, do prenome e do patronímico familiar. Mas é possível mudar apenas o sobrenome. E não tem mais essa discussão da culpa quando do divórcio. Em outras palavras, no momento do divórcio, vários julgados, inclusive do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a pessoa que mudou o nome, o homem, a mulher, que mudou o sobrenome, mudou o patronímico familiar quando casou, ele que escolhe, ou ela que escolhe, se vai permanecer ou não com o nome de casado ou de casado, ou se vai voltar a usar o nome de solteiro. A aplicação do princípio da dignidade da pessoa humana, isso faz parte dos direitos da personalidade, vários julgados do Superior Tribunal de Justiça, portanto, é uma opção, é uma faculdade, é uma opção do cônjuge voltar ou não voltar a usar o nome de casado ou de solteiro. A utilização do sobrenome pela mulher ou a sua permanência após o divórcio é uma mera faculdade desta aí. Faltou um aspas aí, uma citação de julgado do Superior Tribunal de Justiça. Então, hoje é tranquilo. A pessoa que decide se quer ou se não quer voltar a usar o nome solteiro ou permanecer com o nome de casado ou de casada. Eu falei agora há pouco que o divórcio é um direito potestativo. Ora, se o divórcio é um direito potestativo, a pessoa tem direito de divorciar. Mas é muito comum, na ação do divórcio, o advogado, corretamente, é uma opção que o advogado pode usar mesmo, ele, além de fazer o pedido de divórcio, ele faz outros pedidos na mesma petição inicial. Já discute na mesma ação, não só o divórcio,
Mas alimentos, guarda, regulamentação de filhos, divisão do patrimônio, manutenção no nome de casado. Então, você pode discutir isso tudo no mesmo processo e esses pedidos são feitos na mesma petição inicial. Agora, para as questões de guarda, de alimentos, o juiz, de repente, tem que marcar audiência de instrução para produzir prova, depoimento pessoal, ouvir testemunhas, etc. Mas a questão do divórcio não precisa, é um direito potestativo só jurídico, você não precisa ouvir testemunha, você não precisa ouvir as partes, é um direito do cônjuge divorciar. Então, para a questão do divórcio, o novo código, o atual código e novo código de processo civil permite o julgamento parcial de mérito. Então, o juiz pode dar, logo depois da fase inicial do processo, a fase postulatória, petição inicial, citação, contestação, o juiz já pode prolatar a sentença num julgamento parcial de mérito, decretando o divórcio. E prossegue o processo em relação aos outros pedidos, a questão de alimentos, guarda, regulamentação, nome, etc. Outras questões, você pode continuar. Em relação ao divórcio, na verdade, até a questão do nome, o juiz já pode decretar imediatamente o julgamento parcial de mérito antes mesmo da audiência de instrução, o casal já está divorciado dessa decisão do julgamento parcial de mérito, cabe agravo de instrumento, conforme a nova sistemática do Código de Processo Civil, lá no artigo 356 do Código de Processo Civil. Então, você, como advogado, pode já fazer esse pedido para seja decretado imediatamente o divórcio. Às vezes, o seu cliente já quer casar com outra pessoa, já quer ficar divorciado, não precisa esperar o término do processo e todos os recursos lá da audiência de instrução, depende da pauta do juiz, que vai se alongar aí por mais alguns meses esse processo por conta dessa designação de audiência de instrução, debates e julgamento. Divórcio extrajudicial. O divórcio extrajudicial é o divórcio que ele não foi feito lá em processo judicial, né? O procedimento e o processamento do divórcio feito judicialmente, os detalhes da parte processual, claro, o professor de processo civil vai abordar. Mas aqui, no divórcio extrajudicial, feito no tabelionato de notas, não existe um processamento, um procedimento. Existem regras para o divórcio extrajudicial. É isso que nós vamos estudar agora, nesses próximos slides. O divórcio extrajudicial foi criado em 2007, tem aí um bom tempo já, pela Lei 11.441 de 2007, e foi mantido no nosso atual Código de Processo Civil, no artigo 733 do atual Código de Processo Civil, e ele é regulamentado, o divórcio extrajudicial é regulamentado pela resolução número 35 de 2007 do Conselho Nacional de Justiça. Então, esses são os diplomas que a gente utiliza para tratar do divórcio extrajudicial. É a lei que criou o nosso atual Código de Processo e os detalhes estão na resolução 35 de 2007 do CNJ. Vamos às regras, aos detalhes do divórcio extrajudicial. As regras são as seguintes. Primeira regra, é uma opção. Ninguém é obrigado a se divorciar. Ninguém é obrigado a se divorciar usando o extrajudicial. Se o casal quiser fazer um divórcio judicial, é um direito desse casal. Então, o casal com o seu advogado é que vai escolher se vai fazer o divórcio judicialmente ou extrajudicialmente. O divórcio extrajudicial ele é sempre consensual. Nunca há litígio. Se tem litígio, precisa ter juiz, precisa decidir. Tem sempre um acordo para se fazer lá no tabelionato de notas e um acordo sobre todos os aspectos do divórcio. Então, o divórcio extrajudicial é sempre de comum acordo do casal. O divórcio extrajudicial é feito por instrumento público, por escritura pública. E essa escritura pública é lavrada em qualquer tabelionato de notas. Qualquer tabelionato de notas. O casal escolhe o tabelionato de notas para fazer por escritura pública o seu divórcio extrajudicial. Pergunta, duas perguntinhas aqui. Primeira delas, é possível fazer o divórcio extrajudicial se há interesse de incapaz ou de nascituro? Cuidado, gente, nascituro também, isso é uma novidade do atual Código de Processo.
Nós falamos até pouco tempo atrás só do incapaz, que não é possível o divórcio extrajudicial quando existe interesse de incapaz. Entretanto, quando há interesse de incapaz e agora também interesse de nascituro, conforme expressa a disposição do novo Código de Processo Civil, não é possível fazer o divórcio extrajudicial. Então, se a mulher está grávida, por exemplo, não é possível fazer o divórcio extrajudicial porque tem interesse de nascituro, tá? Então, havendo interesse de incapaz ou havendo interesse de nascituro, tem que ser feito judicialmente. Mesmo que haja acordo, às vezes me perguntam, Cristiano, mesmo que haja acordo, todo mundo entrou em acordo sobre todos os aspectos do divórcio, mesmo. Nem que seja para o promotor falar, concordo com a homologação do divórcio, o juiz homologa por sentença o divórcio, tem que ter promotor, tem que ter juiz, se tiver interesse de menor ou de incapaz. Então, havendo interesse de incapaz ou de menor, tem que ter promotor, tem que ter juiz. E se o menor é emancipado? Se o menor é emancipado, aí é possível sim o divórcio extrajudicial. Não precisa ser feito judicialmente. Então, havendo menor, desde que seja emancipado, ele é um menor capaz. Tem lá um rapaz de 16 ou 17 anos que se casou e agora quer divorciar, mas ele é emancipado, então sim, é possível sim se fazer o o divórcio extrajudicial. Isso está na recomendação número 22 do CNJ, recomendação número 22 do Conselho Nacional de Justiça. Ainda dentro de divórcio extrajudicial, alguns outros temas importantes. Advogado, obrigatório advogado? Sim, obrigatória a presença de advogado para ambos os cônjuges. Pode ser um advogado para ambos? Sim. Pode ser um advogado para cada um? Sim, também. Mas ambos os cônjuges devem ter advogado, senão o tabelião está proibido de lavrar a escritura. Mais do que isso, o tabelião não pode indicar advogado, está proibido o tabelião, o funcionário do tabelionato, indicar advogado. Tá? Está expresso na resolução do CNJ, o casal que vai ter que levar advogado, seja um advogado ou um para cada um ou um para ambos. É possível fazer uma por procuração? Perfeitamente possível fazer por procuração, né? Não é obrigatório estar lá presente no momento do divórcio extrajudicial, procuração pública, já que tem que ser um instrumento público o divórcio, a procuração tem que ser por instrumento público também. Mas é perfeitamente possível se fazer por procuração. E lembrar, o advogado, a advogada sempre lembrar o cliente que tem que levar dinheiro para pagar os emolumentos, claro, a escritura pública lá no tabelionato de notas. É possível a fixação de alimentos? Fixação de alimentos para filhos menores incapazes? Não, senão você nem pode, se tiver filho menor incapaz, nem pode fazer lá no divórcio extrajudicial. Mas, se houver fixação de alimentos entre os cônjuges, perfeitamente possível. O casal pode fixar alimentos entre eles, sem qualquer problema. Bens. Pode deixar a divisão dos bens para depois? Falei isso agora há pouco, perfeitamente possível. Lembra, tem que arrolar os bens. Ó, esses são os bens do casal, nós vamos fazer o divórcio e a discussão, a divisão dos bens será feita em momento posterior, sem qualquer problema, mas lembra, tem que arrolar esse bem, esse bem, esse bem, esse bem, esse bem. Tem que deixar rolados os bens lá na escritura, obrigatoriamente. Pergunto, existe regra de competência aqui para lavrar o divórcio extrajudicial? Não. As regras de competência do divórcio lá do Código de Processo Civil são para as ações judiciais. Para o tabelionato de notas, é a escolha livre do casal com seu advogado. Não se aplicam as regras de competência, não se aplicam as regras de competência para o divórcio extrajudicial. Sigilo. Existe sigilo da escritura pública? Não existe sigilo. Artigo 42 da resolução do CNJ. Não existe sigilo da escritura do divórcio extrajudicial.
Com isso, nós terminamos o nosso tema divórcio, né? Com todas as questões aí envolvendo a dissolução da sociedade conjugal e do vínculo conjugal. Um abraço a todos e até a próxima aula.